Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 12 de setembro, segunda-feira, vamos falar sobre o bloqueio da primeira menstruação. Algo que está se tornando comum, mas que oferece grande risco para a saúde das adolescentes. Então você que tem filha adolescente, você que tem sobrinha, neta, ou você mesmo que é adolescente, o programa hoje é imperdível. Os abraços de hoje vão para Raquel Porto, moradora do residencial Otávio Guizo. A Raquel nos assiste todos os dias, uma pessoa que tem um carinho muito grande por mim e é recíproco, Raquel. Deus te ilumine. Também para Maria Inês Fernandes, moradora do bairro Monte Líbano. E para o Igor Camargo, de 12 anos, e sua tia Madalena, moradores do bairro Jardim Paulista. O Igor nos assiste todos os dias, como várias crianças, adolescentes. Você que está em casa nos assistindo, sinta-se abraçado neste momento. Como também todos os funcionários do Tribunal de Justiça, principalmente os que trabalham no departamento médico. Pessoas que eu tive um convívio durante muitos anos, foram 12 anos de trabalho no departamento médico, e eu deixei saudades, mas também levei muita saudade de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Preocupadas com a pouca idade em que as filhas apresentam a primeira menstruação, muitas mães estão procurando os ginecologistas e pedindo para barrar o início da puberdade. Elas temem que com o início precoce da menstruação, suas filhas parem de crescer ou até mesmo não consigam atingir uma altura média. Como vocês veem, a primeira menstruação é hoje tida como um problema para muitas mães e muitas adolescentes. Por isso estamos hoje aqui com uma ginecologista e obstetra, já amiga de todos vocês, para falar sobre esse bloqueio da primeira menstruação. Estamos com a doutora Lilian Maxud Gonçalves. Bom dia, doutora Lilian. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos que assistem esse programa. Doutora Lilian, o que vem a ser o bloqueio da primeira menstruação? O bloqueio da primeira menstruação consiste em administrar medicações à base de hormônio que impedem que o ovário funcione ou agentes anti-GNRH que bloqueiam o funcionamento dos hormônios femininos. Quer dizer, bloqueando esses hormônios, a menstruação não vai acontecer? Não vai acontecer. E por que muitas mães estão procurando esse tipo de tratamento? Bom, erroneamente elas procuram pensando que se elas retardarem a primeira menstruação da menina, ela vai crescer mais, porque a mídia, a sociedade hoje estipulou o padrão de beleza, meninas altas, né? E elas têm medo também do próprio desenvolvimento das filhas, a gravidez precoce, entre outras coisas. Quer dizer, então, que além dessa parte estética, que é preocupante, porque o Brasil hoje tem um padrão de beleza, que é a mulher magra, alta, aí essa vira manequim, vira miss, mas nem sempre essa é aquela que é mais inteligente, é aquela que vai conquistar uma vaga de emprego, que vai se dar bem na vida. A gente tem que deixar isso muito claro, porque você passa muita necessidade, às vezes começa a fumar, tem muito modelo que fuma para manter o corpo magro, que é um absurdo, acaba prejudicando a saúde de outra forma. Então, doutora Lília, esse padrão, quer dizer, virou uma referência hoje para as meninas. As meninas acabam não querendo mais ter uma gordurinha, não querendo ter um pouquinho daquilo que antigamente se considerava normal. Tem acontecido isso mesmo? Sim, tem acontecido. O que está acontecendo agora? Antigamente, a gente menstruava dos 12, 14, 15 anos. Hoje em dia, com a melhora da nutrição, melhora do desenvolvimento psicomotor também da criança, a própria mídia, as próprias informações,
a menina está menstruando mais cedo. Por um estudo feito, normalmente a média de idade do início da primeira menstruação é 12 anos. Porém, pode acontecer aos 9, aos 13, aos 15. Então, há uma exagerada preocupação das mães, que muitas delas não querem que suas filhas cresçam. Quer dizer, adiando essa menstruação, adiando essa primeira menstruação, que chama menarca, essa criança vai ter um crescimento melhor, não um crescimento mental, porque como a doutora Lília disse, não querem que essa criança cresça, é do ponto de vista mental, que ela se sinta mulher, que ela vá se sentir segura para uma prática sexual e assim por diante. Uma menina com 12 anos, com 13, 14, não tem condições, gente. É muito nova, não está preparada. Não adianta só ter o seio formado, ter ali o aparelho reprodutor já formado. Não, não é só isso. Existem muitos outros segmentos do organismo que tem que estar preparado para uma relação sexual, para uma futura gravidez. Então a gente vê muita criança fazendo a coisa errada e aí as complicações que vocês sabem. Então, se houver esse impedimento da primeira menstruação, a criança vai ter um estirão, vai ter o crescimento normal, atrapalha mesmo o crescimento, a menstruação? Bom, em determinadas situações. Está havendo uma ideia errônea de que se a criança não menstruar, ela cresce. Ocorre que a menina ela tem o estirão antes da primeira menstruação. Então, muitas vezes, quando chega próximo dessa primeira menstruação, a mãe quer dar esses hormônios para impedir a menstruação, o que não vai adiantar. Vai gerar uma frustração, uma depressão. Então, o que você tem que fazer antes? Fazer uma avaliação hormonal e fazer um raio-x do punho, em que você vai ver se está havendo fechamento capilar. Se houve esse fechamento, não adianta você tratar. Por quê? Porque a primeira menstruação está chegando. E ficar atenta com o seguinte, quando já aparecem os caracteres secundários, que são os caracteres secundários? A presença dos seios, das mamas, os pelos pubianos, aí não adianta você dar esse hormônio. Por quê? Porque já começou o desenvolvimento da menina, então o estirão já aconteceu, então ela cresce depois da primeira menstruação, ela cresce mais ou menos durante uns 2, 3 anos ainda. Mas é errôneo você dar o hormônio se já houve esse estirão. Doutora Lília, qual é o risco de se fazer o bloqueio da primeira menstruação? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, bloqueio da primeira menstruação. Estamos aqui com uma ginecologista, obstetra, doutora Lilian Maxud Gonçalves. Doutora Lília, eu lhe perguntei no bloco anterior, qual é o risco, porque as mães do Mato Grosso do Sul e as meninas, as jovenzinhas, as adolescentes querem saber, qual é o risco de se fazer esse bloqueio da primeira menstruação? Bom, doutor Paulo, como eu já falei anteriormente, muitas vezes esse bloqueio mal indicado e mal orientado, a primeira coisa que vai gerar é uma frustração, porque a menina não vai menstruar e não vai crescer, se ela já teve todos os caracteres desenvolvidos. O outro grande risco é que a gente não sabe o que esses hormônios que ela está tomando para esse bloqueio vai refletir no seu organismo lá na frente. Então, em termos no ovário, o que isso vai causar, em termos de ovulação, em termos de fertilização, de fertilidade. Então, não se sabe ainda os efeitos colaterais a longo prazo dessa medicação. Então, as coisas não são tão simples como a gente já andou vendo aí, né? Pois é. E aí, por que acontece isso? As meninas ficam pesquisando essa matéria na internet, há correntes favoráveis, porém há correntes mais centradas na medicina, em que levam esse tema com muita cautela. Quer dizer, então, que pode não ser satisfatório mesmo esse bloqueio em relação ao crescimento de estatura dessa criança. Perfeitamente. Se ela já teve o estirão e os hormônios estão circulando no seu corpo em quantidades favoráveis, não vai adiantar nada. Você disse assim, sabiamente, que há casos em que você precisa fazer esse bloqueio. Quando é? Quando há uma puberdade antes dos 8 anos.
que aí é uma puberdade patológica. Você vai descobrir a causa, o que está acontecendo nesta criança, e aí realmente o bloqueio vale a pena, porque aí é um tratamento de uma doença. Bom, o que a doutora está dizendo é que a puberdade precoce patológica, porque tem uma puberdade precoce que é a pseudopuberdade, então a gente tem que saber avaliar bem, e quem avalia é o obstetra, mas é o ginecologista, mas após o pediatra estar encaminhando, é uma dupla de trabalho. O pediatra vai olhar, porque ele vai estar fazendo a consulta rotineira, vai estar acompanhando, começa o pelo pubiano a ficar um pouquinho maior, ali numa menina de 4, 5 anos, começa já o broto mamário se estabelecer, então ele já indica, é dosagem dos hormônios que vai orientar, essa dosagem mostrando que está a todo vapor, então isso vai acelerar, você pede raio-x de crânio para ver problema na célula túrcica, você pede ultrassom de ovário, você faz uma bateria de exames e aí sim tem a indicação do bloqueio da primeira menstruação. Por quê? Uma criança de 6 anos não pode estar menstruando, é uma criança mesmo. Agora, se você tem uma criança, um jovenzinha de 11 anos, não tem problema nenhum ela menstruar. Ah, mas ela vai ficar pequenininha. Mas qual é o tamanho do pai, o tamanho da mãe, não é, doutora Lília? Perfeitamente. A estatura familiar é muito importante nisso. Eles falam muito isso. O que determina a estatura da criança? É o tamanho do pai e da mãe. Ah, mas o tio tem 1,90 m, não. A genética materna e paterna que vai determinar a estatura da criança. Quer dizer, então após essa análise familiar, aí vai para a análise hormonal. Aí sim, se houver indicação, aí seria prescrito os hormônios que iriam estar impedindo essa primeira menstruação. Seria essa a ideia do que é que nós estamos passando hoje, não é isso? Isso, perfeito, é essa a ideia. Então, como eu disse anteriormente, você pode retardar essa menstruação como? Você fazendo medicações naturais. Evitar dietas hipercalóricas, acelerar exercício físico, porque hoje a nossa juventude, as crianças, elas são treinadas, né, para ficar na frente da televisão, jogando videogame ou no computador, não fazem exercício físico e a dieta é extremamente hipercalórica. Então a obesidade muitas vezes favorece o início precoce da primeira menstruação. Quer dizer, nós estamos imitando os países de primeiro mundo, principalmente a América do Norte, os Estados Unidos, onde os jovens ficam na frente do computador, se deixar, 24 horas. Comem batata frita, hambúrguer, cheeseburger, é o fast food. Isso veio da América do Norte, veio dos Estados Unidos. O brasileiro imitou o que não presta de lá. E aí quer que não aconteça nenhum efeito no organismo. Claro que vai acontecer. Porque a senhora que está em casa deve estar pensando, nossa, mas na minha época a menstruação era com 13, 14 anos. Minha avó falava que 14, 15 anos menstruava. Quer dizer, o que está acontecendo? O organismo ele está sendo moldado a responder mais cedo nessa função reprodutora e função da primeira menstruação. Seria isso? Seria. A própria alimentação, né, como já falei, o próprio estímulo visual, né? A televisão em que oferecem estímulos dos hormônios com programas que atiçam a sexualidade da criança, isso também está contribuindo para essa puberdade precoce. Doutora Lília, deixe um recado para as mães do Mato Grosso do Sul em relação a essa situação daquelas que pretendem submeter ao bloqueio da primeira menstruação. A menstruação é um acontecimento natural na vida da menina. Então, a mãe não tem que ficar ansiosa no sentido de bloquear esta primeira menstruação. E sim, a ansiedade deve vir no sentido de orientar esta menina aos efeitos da menstruação, o que a menstruação pode causar no corpo dela, orientando, dialogando, para prevenir futuros prejuízos a essa menina. Está dada a dica, basta agora que você coloque em prática. Doutora Lília, eu quero agradecer a sua presença, o programa está sempre à sua disposição. A gente recebe muitas cartas e e-mails para que a senhora esteja sempre aqui, orientando, passando informações, até porque são temas importantes. E além de ginecologista, de obstetra, já trouxe ao mundo aí milhares de crianças. Eu fiz muita sala de parto para a doutora Lília. Agora está mexendo com a estética. Quem sabe a senhora volta aqui falando também da estética feminina,
Se bem que os homens também estão muito preocupados com a estética, com todos esses cremes. Eu vejo colega aí que fica... tem uns que vão até muito, eu sou meio reservado nessas coisas. Mas está feito o convite para a senhora voltar e a gente está programando tudo isso aqui. Eu que agradeço a você, doutor Paulo, mais essa oportunidade. Isso pode contar comigo, estou sempre à sua disposição. É isso aí. Quero deixar agora uma mensagem para vocês. Nós vamos ter um quadro dentro do programa Médico da Família. Será o Médico da Família até você. Nós iremos na sua casa. Então, a partir de hoje, você vai mandando cartas, e-mails, para que a gente possa estar selecionando caso a caso. Vamos fazer uma visita, vamos olhar o que está acontecendo. Se é um problema infantil, de criança, eu como pediatra estarei lá. Aí o médico da família ao vivo e a cores. Se é um problema de nutrição, levo uma nutricionista comigo. Se é um problema de mulher, de senhora, de gestante, leva a doutora Lília ou outra pessoa que a gente possa estar buscando esse apoio. O importante é que sempre nós vamos estar em contato com você aí na tua casa. Em breve traremos já programas às sextas-feiras para que vocês possam sempre estar acompanhando de perto o médico da família até você. Então anote aí os nossos endereços e comecem a escrever. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Aquela casa que for escolhida receberá o kit médico da família. É o livro Bebê Saúde, de minha autoria, e um livro Jesus na Minha Vida, também de minha autoria. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia de hoje. Você é quem decide o que vai ser eterno em você, no seu coração. Deus nos dá o dom de eternizar em nós o que vale a pena e esquecer definitivamente aquilo que não vale. Padre Fábio de Mello. Essa é a oportunidade. Deixa as coisas ruins para trás. Absorva as boas, aquilo que te traz a felicidade. E vamos caminhar para frente, levando felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. No próximo programa vamos falar sobre a podologia e o cuidado com os pés diabéticos. Um bom almoço a todos vocês, uma boa tarde, fiquem com Deus e até lá.